você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 10 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 24. Para você entender a história do livro dos Reis, é necessário você continuar ouvindo a sequência, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então, segundo Reis, capítulo 10, a partir do versículo 24. E, entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida deles. Estes que Jeú estava falando eram os profetas de Baal, que ele não queria que escapasse nenhum dos profetas de Baal, que eram os profetas da rainha Jezabel, mulher de Acabe, rei Acabe. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até ao dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betã. Então Jeroboão foi o primeiro rei do Reino Norte, quando houve a divisão, que ele construiu 2 bezerros para o povo adorar. Um ele colocou em Dan e outro ele colocou em Betel. E Roboão ficou com o rei no sul, apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim. E Jeroboão ficou com o rei no norte, com 10 tribos, que era o reino Israel. Então aqui no versículo 29 do capítulo 10, está citando o nome de Jeroboão, que ele é sempre lembrado que ele fez pecar Israel. Então eu vou repetir o versículo 29. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Novamente a Bíblia está falando deste rei Jeroboão, o primeiro rei que reinou em Israel. Então muitos reis seguiram o mesmo exemplo de Jeroboão. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol e toda a terra de Gileade, e os gaditas e os rubenitas e os manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais,
e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Então, Jeú também foi um dos reis em Israel. Capítulo 11 do segundo livro dos reis. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam. E o pôs a ele e a sua ama na recâmara e o escondeu de Atália, e assim não o mataram. Esse nome Atália eu já lembrei uma vez e duas ou três. Tem uns que falam Atalia, outros falam Atália. Não tem acento, eu falo Atália. E no 7º ano habitou Joiada. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor. E fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: Esta é a obra que vós haveis de fazer. 1/3 parte de vós, que entra no sábado, fará a guarda da casa do rei. E a outra 1/3 parte estará à porta sur, e a outra 1/3 parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aqueles que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto aos que entravam no sábado como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos, e disseram: Viva o rei! E Atália, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atália rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada, porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Você vai continuar ouvindo esta leitura na próxima gravação, a partir do versículo 18 do capítulo 11 do segundo livro de Reis. Continue ouvindo se desejar.
a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Amém. Deus te abençoe.